Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Políticas. Eu sou a Lu Rodrigues e hoje está comigo aqui no estúdio uma mulher que é mãe, empresária há mais de 30 anos e é a primeira empresária que nós vamos entrevistar aqui. Sandra, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado fazer essa conversa conosco. Obrigada, Lu. Prazer estar aqui também contigo, ainda mais com essa mulher maravilhosa que eu admiro adoro tanto. isso. Então, isso é ótimo. Bom, eu sou uma empresária, né? Não é de agora com o Grupo de Diários, eu já tive uma outra empresa, que é uma malharia. Ah, olha só, então vamos lá, vou contextualizar. É a primeira vez que nós vamos entrevistar uma empresária aqui. E eu disse para a Sandra o seguinte: Sandra, uma das primeiras perguntas que eu faço é me conta um pouquinho da tua trajetória. E ela vai dizer assim: Lu, tem bastante história para te contar. Então, Sandra, conta pra gente um pouquinho aí dessa trajetória, tua carreira toda. Tá bem. Na verdade, assim, quando eu comecei a trabalhar com publicidade, eu comecei no Grupo de Diários. Comecei no Grupo RBS, aí um diretor lá chegou e disse para mim que eu era boa demais nas vendas, porque eu lidava em todos os departamentos, né? E eu ganhava prêmio. Em chocolate, só coisa engordante, assim, toda. Aí me convidaram para trabalhar no Grupo de Diários como contato. E eu saí da RBS ganhando um salário fixo, né? E resolvi, então, trabalhar por conta. Na verdade, ali eu não tinha vínculo empregatício. E aí fui trabalhar. Não gostei muito do ambiente, assim. Digo, vou montar uma malharia. Aí meu pai se aposentou, eu montei uma malharia. Tinha os melhores Saiu da equipamentos. comunicação para a área da malharia. Da malharia, mas continuei na comunicação porque eu precisava ganhar para pagar meu aluguel na época. Então, boletos é sempre um incentivo. Então, eu comecei com a malharia, que eu não sabia fazer nada, né? Então, eu contratei uma pessoa, dei curso para ela, tudo. E durou um pouco, alguns anos, assim, não durou muito, porque meu pai teve uma doença chamada Alzheimer, e aí tive que fechar a empresa, porque ele estava desmontando as máquinas, tudo, e depois não sabia montar as máquinas. Desisti da malharia, porque era em Canoas, e eu vendia publicidade em Porto Alegre. Aí tá, aí fui convidada... Tu é porto-alegrense, Sandra? Não, sou de Santa Maria. Nasci em Santa Maria, mas eu me considero porto-alegrense, porque né, toda a minha vida foi aqui. Aí me convidaram a trabalhar no Grupo de Diários, né? E eu digo, tá, vou ir. Então, aí que eu comecei a largar a malharia e entrar de cabeça, assim. Aí eu passei para gerente comercial. Aí, como não estava recebendo na época, a situação estava difícil, eu acabei desistindo, pedi demissão para a maioria dos jornais que eram diretores, porque eu não pedi demissão para o meu chefe. E disse que eu estava saindo. E aí eles se juntaram, fizeram uma reunião e decidiram que representação é confiança. Perfeito. Me convidaram para trabalhar como dona da empresa. E aí começou a minha saga, né? Não tinha nome, não tinha local, eu tinha que sair dali. A empresa pequena, desorganizada, tudo, daí eu fiz Para quem tudo. não conhece, Sandra, o que é o Grupo de Diários? É uma representação, hoje, de veículos de comunicação e, na época, só de jornais. Então, eu comecei com jornais que já tinha na empresa e, com o tempo, eu fui aumentando a minha carteira de clientes, que são os jornais. E tudo por confiança. Claro, existem outros representantes, mas eu era não só administradora de profissão, porque eu sou formada em educação física, e administração de empresa. Aí eu e te identificou com a comunicação e ficou... Na verdade, eu queria mesmo educação física, que era o meu sonho dourado, o sonho de qualquer um, só que não ganha dinheiro, né? Aí eu desisti. Aí resolvi, então, ser empresária mesmo e ganhar dinheiro. Acabei gostando. Então, odiava vender, tinha vergonha de vender. Então, eu entrava em pânico cada vez que eu tinha que fazer uma venda. Agora, eu amo vender e sei vender. Então, essa é a diferença de quando tu vai botar um negócio por idealismo ou um negócio para ganhar dinheiro. Eu botei para ganhar dinheiro. Aí, na época... Sabe que essa conversa do ganhar dinheiro, ela não é muito comum, assim, entre as mulheres, né? Você ter essa clareza do, cara, qual é a motivação? Cara, é lucro. Dinheiro. É dinheiro, tão simples quanto isso. Sim. Aí, eu fui à luta, né? Digo, tá. Consegui montar a empresa direitinho, com documentação, tudo. Fazia tudo a pé, porque a empresa tinha dívidas homéricas, inclusive dívida para os jornais. Eu paguei tudo.
E toquei ficha. E o meu marido, que é dono do Jornal do Povo de Cachoeira do Sul, ele acabou sendo meu sócio na época, porque ele também tinha nome, né? Mais do que eu, porque eu era simplesmente uma gerente. E ele tinha o nome dele. E aí a gente acabou absorvendo e tocando a empresa. Hoje ela está com 34 anos. Passamos por muitos não, mas alguns perrengues, que teve uma época que a inflação era 60%. O Eladio olhou para mim e disse assim, tu vai falir. E eu disse, não, ao contrário. Com esses 60% de inflação é que nós vamos crescer. Então, eu sempre fui a própria otimista, né? Nunca pensei, não vai dar certo, o jornal vai acabar, nunca. Para mim, assim, ó, nada vai acabar, a não ser coisas que vão ficar obsoletas mesmo, que eu não acredito que o jornal impresso, nos próximos 20 anos, tá? No interior do estado. Então, não vai acabar. Quantos são teus clientes internos hoje? Eu Quantos tu tenho representa? 46 jornais. 46 jornais. Tenho rádios também, são 17. E tenho portais de todos os jornais. E tenho algumas revistas e anuários. E tenho uma TV de Santa Maria e os outdoors. Tudo dos mesmos proprietários, assim, sabe? E represento em Brasília também o governo federal. Não é só no Rio Grande do Sul. Isso era o meu sonho de consumo, né? Que eu fui à luta, eu levei 30 anos lutando. Então, faz 4 anos que eu estou com o governo federal também. Vou a Brasília também esporadicamente, para ir nas agências e no SECOM, para tratar de negócio também, que é uma coisa que eu amo, né? Viajar é a coisa que eu mais adoro, mesmo sendo a trabalho. É bom mesmo. Adoro. Então, a minha vida é isso aí, se resume nisso aí. Adoro o que eu faço. Tu falou em otimismo. Tu acha que é importante? Qual é a importância? É importante o otimismo para a gente empreender? Porque a gente é cheio de vozes, internas de não vai dar certo, né? Sim, eu acho que confiança em si mesmo, em primeiro lugar, confiar no teu processo. Então, eu sempre, nesse caso do grupo, eu não pesquisei mercado nem nada, eu fui assim de cabeça, mas eu tinha certeza que ia dar certo, porque quem vendia era eu, só tinha que vender e administrar, isso eu sabia fazer. Então... Isso é importante, né? Tu falou que vender era uma coisa que tu tinha dificuldade, né? Tinha vergonha. Eu já passei por isso também, assim, vender não foi uma coisa fácil de aprender. Sim. Como é que tu fez essa virada de chave, assim? Como é que tu Necessidade. Necessidade. Então, como na época, assim, eu tinha que viver com o meu próprio recurso, sim, né? Tinha que estudar também, tinha que ter carro para sair para vender. Naquela época, a gente tinha que visitar agências, tudo. Então, eu tinha mais facilidade de vender no início por telefone do que pessoalmente. Mas eu fui botando a cara. Levei muito não. Aquilo acabava com o meu dia, chegava no outro dia de manhã, eu já tinha como se tivesse tomado um banho, sabe? Vamos à luta de novo, porque hoje vai dar certo. Então, de 10 visitas, se eu fechasse uma, eu já estava no lucro e estava bem feliz. E dali em diante, eu acho que as coisas também na área de vendas, de comunicação, elas mudaram bastante. Antes, tu tinha que ir no cliente. Hoje, tu faz tudo pela internet, tu faz por telefone e é por confiança. Pois eu ia te perguntar, se isso facilita ou se isso dificulta um pouco mais a venda? Tem os dois lados. Eu acho que facilita no caso de tu já ser conhecida, 34 anos no mercado, as pessoas terem a credibilidade que o que tu está vendendo é um produto que tu vai entregar. E dificulta porque tu não consegue chegar, às vezes, assim, no cliente. É muito mais fácil o cliente dizer não por telefone do que ele te dizer não pessoalmente. Porque tu vai lá, tu acaba argumentando e tem aquela troca e tu consegue efetivar a venda melhor. Então, nesse caso, assim, eu acho que tem esses dois lados. Dependendo do cliente, do segmento, tem vantagens e desvantagens. Sim. E hoje a gente tem, assim, no grupo, nós temos uma associação dos jornais diários. E essa associação, a gente faz 2 treinamentos por ano. Que é em julho e depois no congresso em outubro, novembro, dependendo da época que a gente consegue o hotel. Então, tem palestrantes, tudo na área de cada um, na área de comunicação, na área de jornalismo, na área de comercial, em todos os setores, os segmentos de cada jornal. E aí,
E são encontros de capacitação mesmo. Sim. Não é rodada de negócio, mas tu prepara eles para estarem mais... Ajuda a estarem mais preparados para colocar o seu negócio para rodar. É um pouco isso. E também troca de experiência. Na verdade, assim, tem um jornal lá que fez um projeto que deu muito certo na cidade dele. Traz então, o case para compartilhar. E esse case ali as pessoas adaptam para o seu mercado. Então, vocês isso aí é tem uma premiação disso, não tem também, Tem uma né? premiação. Tem 2 premiações, na área da administrativa e na área de jornalismo. Perfeito. Então, isso aí é uma coisa que foi inventada, até foi pelo Eladio, muito bom, que deu certo e está até hoje. Então, esse nosso congresso, ele vale para isso aí. E no final do ano, a gente sempre gosta de fazer aquele... como é que eu vou dizer? Uma confraternização. Uma confraternização entre os jornais, porque eles ficam só nessa luta de jornal. Chega no final do ano, a gente tem essa descontração, assim, junto com nossos clientes, que são convidados nossos também. Então, é um momento bem bom, assim. Até porque é muito da relação, né? É muito relacionamento, né, Sandra? Fazer negócio, né? Eu acho que hoje a área de jornal impresso é muita credibilidade. Porque não é um jornal sendo diário que ele tem mais credibilidade. Também interessa para a iniciativa privada a cidade. Sabe? Não interessa só o jornal. Claro que o jornal tem que ter credibilidade, tem que ser um bom jornal, mas não precisa ser diário. Sim. Porque também a gente tem os portais, né, que são diários, e isso aí acaba complementando. E como é que é a relação do jornal local com a sua região? Essa é aquele que eu te falo de credibilidade. É quase como se fosse assim, ó, lá o prefeito, o padre, as outras associações, são tudo amigo do dono do veículo de comunicação. Então, claro que eles separam essas coisas, os políticos, tudo separam essas coisas, mas tu tem aquele, né, tete a tete, assim, que dá a credibilidade do veículo de comunicação. Por isso que eu acho que hoje o jornal local, ele vai muito longe ainda. Porque ele fala o que está acontecendo na comunidade e não o que está acontecendo ao redor do mundo, assim. Porque isso aí tem redes sociais, né? Não precisa mais, tem televisão. Então, não precisa que o jornal fale sobre isso, porque o jornal fala do que está acontecendo na cidade dele. Sim. E isso as pessoas gostam muito, né? Muito bom. E como é que é, Sandra, ser empresária, assim, como empresária, né? Como é que tu enxerga o papel da mulher no mundo dos negócios, né? E quais são os desafios que tu acha que as mulheres enfrentam nesse ambiente, assim? Porque também, esse mercado onde tu está também é um mercado que tende a ter maioria de ocupações, né, das esferas de poder por homens, ou eu estou enganada? Também. Só que eu acho que hoje, no caso, as mulheres estão sendo muito mais bem vistas pela organização delas. Antes, eles faziam um pouco de confusão, tinha um pouco de confusão, que achava que a mulher... eu só tenho mulheres lá na minha empresa e agora tem um homem. Excelente. Sempre foi só mulheres. E antigamente tinha aquela coisa, assim, aquele mito que a mulher engravidava, ficava 9 meses ou 6 meses, e aí podia perder o emprego porque botavam outra pessoa no lugar, e nesse meio tempo tinha uma pessoa melhor do que aquela. Eu discordo disso, tanto que eu tenho uma grávida lá agora, que eu só faço festa agora com ela, porque eu acho que ela está melhor do que ela estava ainda, fico feliz. Então, eu acho que a mulher hoje, ela conseguiu, não digo que 100%, mas acho que 90% ela conseguiu o lugar dela. Que é, mesmo ela tendo filhos, ela tendo marido, ela tendo casa, mas ela administra tudo tão bem, que é só, tu arranja tempo para tudo. Hoje a mulher consegue sair do trabalho, ir para uma academia, voltar para casa e fazer o resto das coisas que tem que fazer. Isso é que nem tu administrar uma empresa, tu administra a tua vida. Agora, se tu não consegue administrar a tua vida, tu não vai administrar bem a tua empresa. Muito bom. Como é que tu administra a tua agenda, hein, Sandra? Porque a Sandra tem a Sandra viaja, a Sandra vende, a Sandra faz academia, cuida da saúde. Como é que tu te organiza para isso? Bom, antigamente eu acordava às 6 horas da manhã para me arrumar, tomar banho e sair para trabalhar. Eu sempre fui muito vaidosa. Então, hoje eu já me dei o luxo de acordar às 7h30, fazer tudo isso, ir para o trabalho com o maior prazer do mundo, mas a minha academia é uma coisa assim, ó, não tive tempo, não existe. Eu faço todos os dias academia,
E alguns dias ainda faço, depois da academia, eu ainda vou nadar. Aham. Tá? Claro que o meu marido hoje não mora comigo, a gente nunca morou comigo, mora em outra cidade, me favorece. Mas eu sempre tive uma filha em casa, da qual eu sempre tive que fazer janta para ela, levava ela na academia comigo, tinha local para ela brincar e vida que segue. Tu não abre mão organizar disso? tudo, de jeito nenhum. Perfeito. E se consegue fazer tudo que a gente quer, né? Nessa vida, né, nessa tua trajetória, Sandra, onde é que tu enfrentou assim o maior desafio? O que foi para ti a coisa mais desafiadora nessa carreira? Foi quando a minha filha nasceu. Que daí mudou um pouco, né? Aí Bastante. Bastante. Mas eu não deixei isso aí mudar o meu ritmo de trabalho. Mesmo assim, acaba mudando um pouco. Claro que quando é criança, o que eu fiz? Me organizei. Como todo mundo deve fazer, né? Eu peguei uma babá, uma para durante o dia e uma para durante a noite. Então, neste momento que eu não podia levá-la junto para a minha academia, a babá ficava de noite com ela, tudo pessoas de confiança. E durante o dia ela ficava na empresa comigo, onde eu podia ficar um pouco nos meus intervalos, assim, interagindo com ela. Que eu acho que é super importante tu estar perto do teu filho, mesmo tu sendo uma empresária. Então, não existe... Isso nunca ficou posto para ti, assim, ser uma coisa ou outra? Isso não teve peso para ti? Nunca. Eu sempre acho que tu consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, desde que tu te organiza. Porque eu não gosto de tropeçar nas pernas, né? Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, não. Mesma coisa quando ela começou a ir para a escola. Eu levava, é toda uma logística. Buscava, e eu não deixava uma avó ir buscar, porque eu achava que, como mãe, eu tinha que ter esse tempo para ela também. E nunca deixei de vender, de fazer o meu trabalho. Nessa decisão de empreender, assim, né? Teve um momento que tu disse, não, eu vou abrir a empresa mesmo, a gente precisa entrar nesse mercado. Onde é que você encontrou o maior apoio? Onde é que estava esse apoio? Tu precisou de apoio? Da onde veio? Não precisei de apoio. Mas se eu precisasse, eu teria, no caso do meu marido mesmo. Mas não precisei porque eu sempre fui muito aguerrida, assim, para isso. E se eu botar uma coisa na cabeça, eu vou e faço, independente de alguém me ajudar ou não. Basta eu achar que aquilo está correto e que aquilo é bom. Tanto que, quando teve a epidemia, a pandemia, eu estava empreendendo novamente. Eu estava botando uma clínica, onde seria uma clínica, salão de beleza, lavanderia e uma pet. Tudo junto na mesma casa. Resolve todo... Cheguei a alugar a casa. Resolver todos os problemas. Todos os problemas. E durante 8 meses, eu e minha filha fizemos cursos. Então, e fizemos levantamento de preços, tudo. Eu ia colocar o grupo lá dentro. Então, assim, nunca tive o obstáculo de achar, será que vai dar certo? Não. Eu fiz uma pesquisa de mercado junto com a minha filha. E só não deu certo porque, nesse momento, eu também tinha uma viagem marcada. Viajei... Ela não aconteceu? Tu não chegou a abrir? Não aconteceu. Mas tu guardou ela para algum momento? Ela ainda não quero mais, desisti. Não, desistiu. Não, desisti porque eu tinha minha filha que ia me ajudar. Não é o que ela gosta de fazer. Então, quando a gente voltou, eu achei que a pandemia fosse 6 meses, né? Sim. Então, eu paguei o meu aluguel durante 6 meses. E não deu certo, mas tudo bem. Então, assim, não tem essa coisa assim, eu preciso de alguém para me apoiar para botar algum negócio. Não, basta eu achar que está certo, que está correto e que é um bom negócio, que eu não vou botar dinheiro fora. E qual foi a maior realização que tu teve ao longo desses anos de carreira? Eu acho que ter o nome da minha empresa, né, em evidência, um nome bom, consolidado, com credibilidade, acho que isso aí é um orgulho para qualquer um empresário. E isso não é uma coisa que se faz do dia para a noite. Né? Exatamente. Isso tu faz em 34 anos. Muito bom. Então, claro que a gente, né, nem tudo são flores, a gente passa por frustrações também, né? E eu vi que tu não tem nenhum problema e não deu certo, passa para a próxima, né? Não é uma coisa que te afeta, assim. Não. Compartilha com a gente aqui, qual foi uma situação de insucesso que tu teve, o que ela te ensinou, o que te ensinou esse momento? Eu acho que insucesso foi a malharia. Por quê? Porque eu não fiz pesquisa de mercado, eu não fiz nada. Eu simplesmente montei a malharia sem saber fazer absolutamente nada, mas eu gostava de roupa, coisas bonitas. E aí contratei pessoas erradas e não fiquei em cima. Então, tu tem que ficar em cima do teu negócio. Se tu deixar de uma cidade para outra o teu negócio, não vai fluir. O olho do dono engorda o boi. É verdade, é uma verdade. É uma verdade. E eu sempre
sempre busquei coisas boas, assim. Então, a minha máquina de fazer malha era uma das melhores, só faltava falar. E, infelizmente, não deu certo. Eu fiquei bastante frustrada. Quanto tempo teve esse empreendimento aí? Eu acho que ele levou durou uns 2 anos. Então, assim, eu também vendia as roupas. Então, chegava fim de semana, no sábado, eu ia vender para a loja. Então, eu vendia publicidade durante a semana e vendia roupa fim de semana. Não tinha como. Então, isso aí realmente me frustrou. Porque eu queria que tivesse dado certo. E como é que tu deu a volta por cima, assim? Como é que tu deixou isso num cantinho dele lá? Vendia a máquina, vendi tudo. E eu sempre sou assim, né? Virou a página, virou a página. Não tem, assim, ficar chorando para aquilo que não deu certo. Vamos agora o que vai dar certo. E me foquei na empresa, que foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Que hoje tu sabe que vender não é fácil. Não é mesmo. Ainda mais publicidade. Não é mesmo. É. Muito bem. A gente começou a falar um pouquinho, né, sobre a questão da inovação e tecnologia, e eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esses momentos de qualificação que vocês investem, né? Porque tanto a questão da tecnologia, da inovação, ela afeta todos os mercados. No mundo dos jornais não foi diferente, né? Sem dúvida, assim, acho que foi um desafio imenso que muitos conseguiram passar, nem todos conseguiram fazer essa virada de chave, né? A gente viu um momento de veículos importantes de comunicação fechando suas portas, mudando de negócio, né? É desafiador mesmo, né? Então, fala um pouquinho mais dessas ações que vocês promovem, né? São 2 encontros, é isso, né? Sim. O que é? Um deles é o congresso. E o outro é um seminário. E o outro é um seminário. Isso. Vocês elaboram eles durante o ano? Ele acontece em quanto tempo? Como é que tu escolhe as pautas para esses encontros? Na verdade, esses encontros não é feito por mim. Tá. É feito pela ADI. Então, o presidente, junto com ele tem uma secretária executiva, que montam esses... Eu só vendo o... Perfeito. Então, assim, não é comigo a contratação dos palestrantes, dessas pessoas. É com a ADI. Mas eu vejo, assim, uma coisa também que me virou a chave também, como a gente diz, foi que eu ficava numa sala sozinha. A sala é enorme. E os funcionários numa outra sala grande também. Aí eu sempre sou assim, eu acho que quanto mais gente jovem tu te cercar, e pessoas que estão a mil, né, com seus hormônios a mil, mais fácil de tu aprender as coisas devagar. Porque não adianta tu achar assim que o mundo está mudando, que o jornal vai acabar, que a internet, as redes sociais, e tu não procurar crescer junto. Saí da minha sala, peguei minhas coisinhas e sentei junto com as gurias. Então, ali eu aprendo muita coisa, junto com os meus funcionários. E uma das coisas assim que eu fui acompanhando também, e que isso aí, como eu chamo, não dói, porque é com o passar do tempo que tu vai engatinhando e vai crescendo e vai caminhando. Que eu peguei a época do fotolito. Então, eu peguei todas as épocas. Por isso que eu acredito que tudo vai dar certo desde que tu consiga acompanhar o momento e te atualizar o tempo todo. Então, era fotolito, tinha que levar na rodoviária, da rodoviária ia para o jornal, uma loucura. E agora, fax, e agora é tudo computador. Então, assim, nada me assusta. Eu acho que tu tem que evoluir e caminhar junto com o que está acontecendo no mundo. Então, é uma coisa que eu acho que só o tempo vai te mostrando que a internet está aí e que as redes sociais estão aí, tu tem que acompanhar, e tem que evoluir. Não é a idade que vai te deixar obsoleta. E sim, é tu não acompanhar o que está acontecendo no mundo. Tu falou mais de uma vez no processo, né? Tu acredita no processo, tu acredita no passo a passo, não tem pular etapas. Não existe isso. Pular etapas, tu pode até quebrar as pernas. Eu acho que tem que ser a coisa passo a passo. Evolução e acompanhar a evolução. Muito bem, porque às vezes o processo demora, né? Dói. Crescer dói, né? Evoluir crescer dói, né? Principalmente se tu não tiver, né, visão, se tu não tiver força e vontade. Bom, Sandra. Quais são os planos e as perspectivas de futuro para o grupo, né? Então, como é que tu tá vendo assim esse futuro, os desafios aí para os próximos anos? A gente fala em anos, mas antigamente a gente pensava em planejamentos mais longos, meses, né? Agora a gente olha os meses. Como é que tu vê esse futuro a curto prazo? Sim. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando mais rádios, que eu acho que é uma coisa que nunca vai morrer.
portais, cada vez mais eu estou tentando fazer com que os jornais se qualifiquem cada vez mais, fazendo seus portais uns bons portais e tentando vender, fazer com que o cliente entenda que ele tem uma entrega tão boa quanto o jornal impresso, que hoje ele não enxerga. A gente não consegue ganhar dinheiro com isso, com o portal. E o nosso negócio é ganhar, o custo, né? O custo de uma produção de um portal, né? Tu tem muito mais gente envolvida, né? Muito mais profissionais envolvidos. E como é que vocês estão pensando muito mais nesses cross de vendas? Tu vende o pacote, a rádio, mais o portal, mais o jornal. Como é que vocês estão pensando essas entregas? O custo de portal é bem mais baixo do que de jornal impresso. De investimento. De investimento. Agora, o custo do negócio portal, para manter ele de pé, ele não é tão baixo assim, né? Ele não é tão baixo, mas ele não envolve muita gente, muitas pessoas. E o jornal envolve muita gente. Então, e o papel do jornal está muito caro também, né? Então, é uma coisa bem cara. Mas é uma coisa que vai acontecer. Sim. Daqui uns 20 anos vai acontecer, ou talvez daqui 2 anos. Então, mas eu já estou me preparando, vendendo outdoor, televisão, revista, portais, rádios. E eu acho que nada pode morrer, mas tem outros segmentos que vão sobreviver. Redes sociais. Então, eu não tenho medo disso. Não é uma coisa que te preocupa? Não. O negócio é se adaptar. Eu não mesmo. sofro por antecipação. Eu vou à luta. Muito bom. Quais seriam os conselhos que a Sandra daria para outras mulheres que desejam empreender e buscar espaço no mercado de trabalho? Uma coisa que eu acho, assim, que eu aprendi na faculdade, tá? É que não ponha um negócio que tu não conheça. Procure fazer pesquisa de mercado, aonde tu quer chegar e qual é o teu cliente, em primeiro lugar. Porque se tu começar a montar uma empresa e tocar a ficha achando que vai dar certo, não vai dar certo. Então, não é o caso do meu ali como grupo de diários, porque já existia, jornal existia, tudo existia, mas tu vai montar qualquer um outro negócio, conheça o negócio que tu vai fazer. Estude o negócio que tu vai fazer. Tu falou uma coisa bem importante, né, que é conhecer o público, né, Sandra? Vocês sempre tiveram este cuidado, né, de ter clareza dos públicos onde vocês estão atuando e com quem vocês se relacionam, assim, né? Como é que vocês trabalham isso? Vocês trabalham com pesquisa interna, pesquisa externa? Eu, como grupo, não como jornal, como é que eu faço? Eu faço pesquisa seguidamente com os mídias de agência para saber qual é o direcionamento de cada cliente dele, porque o cliente nunca é meu, e sim da agência. Aí ele vai me dizer que o cliente não tem interesse em tal produto. Mas qual o produto? Então, eu tenho que criar um produto, porque o meu cliente não é que ele não tenha dinheiro, ele não tem interesse naquele produto. Então, eu tento estudar o cliente e mandar para ele uma proposta de acordo com a necessidade dele e não com a minha. Porque se for com a minha necessidade, não vai dar certo para ele e futuramente não vai dar certo para mim também. Tem alguma dificuldade de cocriação com os veículos que tu representa ou já tem uma outra mentalidade? Não, eles... sempre que eu sugiro alguma coisa que o cliente tem interesse, o jornal faz. Ele tem capacidade, tem pessoas capacitadas lá que conseguem fazer esses projetos que eu mando para eles. Que é o caso agora, por exemplo, não sei se eu posso dizer. Claro, fica à vontade. Que é o caso, nós temos assim um cliente grande que gosta de projetos focado em alunos, escolas. Então, a gente montou um projeto, vários jornais estão fazendo. Claro que tem que ter interesse em tal região do cliente. E hoje eu fechei um pacote, deve fazer uns 6, 7 anos, que continua sendo do interesse do cliente. E foi uma boa ideia. E isso aí nasceu desse planejamento conjunto, assim. Foi um produto criado por vocês. Criado pelo grupo de diários. E cada um criou o seu, de acordo com a sua região, né? Eu dei a ideia e o cliente também me deu a ideia. E é assim que a gente trabalha, vendendo um produto que interessa para o cliente. Muito bom. A Sandra, com certeza, é inspiração para muitas mulheres. Mas quais são as mulheres que servem como inspiração para Sandra, né? Quais são aquelas que assim que tu, cara, realmente essa mulher é uma referência para mim, ela me inspira. Quais são essas mulheres na tua vida, Sandra? Eu tenho algumas amigas, na verdade, né? Que são pessoas que eu admiro bastante, que são pessoas que deixaram seus empregos fixos para empreender. Tem uma amiga que botou uma loja
veio a pandemia, ela teve que deixar a loja fechada e ela nunca pensou em desistir. Então, essa é uma pessoa que eu gosto muito e me inspira muito. É uma pessoa batalhadora, vendedora nata, chata como vendedora, que ela vai me ouvir isso aí. Chata como vendedora, mas uma vendedora nata, que eu queria ela do meu lado. Muito bom. E assim como tem várias outras mulheres, tem uma amiga também, que era trabalhava numa empresa também, tinha um salário fixo, precisava trabalhar. Hoje ela saiu e montou um negócio. Depois desse negócio, que é uma estética, ela montou 2 academias, uma loja que vende equipamentos de academia também, e deu certo. Então, são pessoas que eu realmente admiro muito. Não sei se eu me espelho nelas, porque elas são mais jovens do que eu. Eu sei que elas também conversam muito comigo sobre esses assuntos assim, e eu dou força ou dou uma orientação, assim, como amiga, né? É isso aí. Eu vou te perguntar, não estava aqui nas perguntas, mas achei interessante tu trazer, porque o quanto as amizades femininas nos ajudam a suportar alguns processos, né? Eu vou dizer, Sim. olha, as minhas amigas são sensacionais e são super importantes, assim, nesses momentos, às vezes, de troca, de aprendizado, de crescimento. Como é que tu vê a importância da amizade entre as mulheres? Porque muitas vezes, nessa mesa aqui, a gente fala sobre a concorrência entre as mulheres, né? Que às Sim. vezes as mulheres parecem competir mais, né? Ou num ambiente onde deveriam se apoiar, se ajudar, enfim. E eu nunca falei sobre as amizades. Como tu trouxe a amizade para a mesa, como é que tu vê a importância das amizades femininas? Olha, amizades assim concorrentes eu não tenho nenhuma. Eu tenho amigas de grupo de amigas que não têm interesse comercial nenhum. Mas eu acho muito importante tu ter amigos. Isso te dá apoio, isso te dá vontade de melhorar, porque se conversa muito nesses grupos sobre trabalho. Muitas delas não trabalham fora, nunca trabalharam, mas são pessoas que fazem outras coisas em casa, que administram a casa também. São pessoas que eu admiro bastante porque fazem muita coisa, às vezes mais do que muitas que trabalham fora. Essa coisa de administrar a casa, né, é uma coisa que vem bastante também para a mesa, né? Porque algumas gerações de mulheres tiveram a administração da casa como sendo a sua principal atividade, a sua principal preparação. Isso não está posto no teu discurso em nenhum momento até aqui. Como é que foi a criação da Sandra para chegar nesse momento? Sou empreendedora, eu sou uma pessoa que sou autoastral, se botar na minha mão e fizer sentido para mim, eu vou fazer acontecer. Teve alguma construção na tua criação que te colocasse esse papel como sendo um papel natural da mulher de crescimento? Eu acho até que teve, porque o que acontece? O meu pai ele tinha uma empresa que era uma fábrica de móveis, né? E morava em Canoas, eu odiava Canoas, então eu sempre fui muito ambiciosa e sempre achei que as pessoas elas tinham valor quando elas tinham quando elas eram uma pessoa assim brilhante. Então que elas tinham uma função interessante, que elas tinham beleza, que elas se vestiam bem. Então eu sempre tive essa fantasia, que não é bem assim. Agora a Sandra que saiu de casa, não saiu de casa para morar sozinha. Saiu de casa para trabalhar, para estudar e para empreender. Sempre foi o meu objetivo, nunca ser empregado de ninguém. Então toda a minha vida eu batalhei em cima disso. Não sou uma dona de casa, não sou focada, não sou uma pessoa que sonhou em ter filhos e nem administrar uma casa. Aconteceu. Então, isso aí faz parte de toda a tua vida, tu ter que administrar onde tu mora, né? E meu sonho sempre foi ter minha casa própria, então isso aí sempre foquei. Eu foco em cada coisa. Era ter uma casa, era ter um carro, ter uma moto e ter uma empresa. Então, o meu foco de sair de casa foi esse aí. Teus objetivos sempre foram claros para ti? Trabalhar. Trabalhar, estudar e trabalhar. Então, assim, casar foi uma consequência, que aconteceu na metade do caminho. Tinha 36 anos quando eu conheci meu marido. Ter filhos, nunca quis. Então, também foi um acidente de percurso maravilhoso, que eu amo de paixão. Esse foi meu presente da vida. Então, como empresária, eu acho que eu me dei super bem. Como dona de casa, eu sou razoável. Muito bom. O que é sucesso para Sandra? Sucesso é fazer o que tu gosta,
tu conseguir crescer e conseguir fazer praticamente tudo que tu idealizou na tua vida. Viajar bastante também, era um sonho que eu tinha, viajo 2, 3 vezes por ano. Então, para mim, isso aí é sucesso. Sandra, eu estou eu podia passar a tarde conversando contigo, a gente está se encaminhando para o finalzinho do programa. Quero dizer para vocês que eu adoro conversar com a Sandra, conheço ela, não é de hoje, temos alguns anos aí de relacionamento. A Sandra representando os jornais, alguns clientes, né, que atendi. Conheço a Sandra como vendedora e admiro ela por esse perfil. E eu disse para ela que ela abriu o mercado à foice, né, de certa forma. E eu quero te agradecer, Sandra, por ter aceitado esse convite de vir fazer essa conversa. Eu vou dizer para vocês, pessoal, que a gente está chegando ao finalzinho deste programa e deixar aberto, se tu quiser deixar alguma mensagem final para a nossa audiência aqui sobre empreendedorismo, sobre ser mulher neste mundo, sobre ser empresária, fica bem à vontade. Bom, a única coisa que eu quero deixar é que eu acho que ser mulher, se eu tivesse que nascer de novo, eu nasceria mulher de novo. Eu acho que a mulher é maravilhosa, ela consegue tudo que ela quer. Basta ela ter foco, ter vontade e se gostar muito, que eu acho que isso é importante. Em primeiro lugar, tu acreditar em ti. Então, que todas acreditem em si e todas tenham o seu objetivo de crescer na vida. Ou familiar ou empresarial. Muito obrigada, Sandra. Pessoal, se vocês gostaram deste conteúdo, deixem aqui nos comentários. Se achar que esse conteúdo pode interessar mais alguém, compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!